Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Essa gravação é feita no Instagram e depois é disponibilizada no YouTube. E nosso convidado de hoje é Ferron, que foi zagueiro do Sport em 2014. Foi uma ótima temporada. Vai ser o principal assunto, claro. Pode se apresentar aí para a galera, Ferron. Bom, primeiramente, boa tarde por uma parte, porque eu sou de Mato Grosso, aqui é tarde ainda, né? Começo da noite. Um prazer imenso falar com vocês, todos os torcedores do esporte aí, né? Como talvez alguém conhece ou não, sou o Ferron, vulgo Luiz Antônio Linhares Garcia, sou de Mato Grosso. Tive uma passagem em 2014 muito feliz pelo esporte. Beleza. Eu gosto de falar essa ficha aí, você adiantou seu nome. Eu vou falar o resto todo, né, das informações aqui. Luiz Antônio Linhares Garcia Parreira, 11 de novembro de 85, tá com 34 anos. Faz aniversário pertinho de mim, eu faço 15 de novembro. Ó, Zagueiro que jogou no Sport em 2014 e nesse ano ganhou 2 títulos, né? O Pernambucano e a Copa do Nordeste. Também marcou 2 gols. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Mas antes, conta pra gente sobre o início da tua trajetória. Você é de Rondonópolis, Mato Grosso, não é isso? é isso mesmo. Bom, como você disse, eu tenho 34 anos hoje. Saí da minha cidade natal, de Rondonópolis, com 13 anos de idade, para ir para a União Bandeirante do Paraná, em 99. Lá eu fiquei até em 2003. Depois tive uma passagem na base do Atlético Mineiro. Depois eu fui com 17 anos para 18, fui para o Tubarão, em Santa Catarina. Depois tive uma passagem no time da minha cidade, no União de Rondonópolis. Depois fui para o Uber. Tem vários clubes. Depois fui para o Uberlândia, Americano do Rio, 15 de Campo Bom. Depois eu tive uma passagem em Hong Kong, na China. Depois fui para o São José, interior de São Paulo. Fui para o Mirassol. Fui para outras equipes. Onde depois, em 2010, eu tive uma passagem no Ituiutaba, que hoje é o Boa, né? A gente Sim. teve o acesso da Série C para a Série B, onde a gente foi vice-campeão brasileiro. E depois de lá, no final de 2010 para 2011, eu me transferi para Ponte Preta, onde eu fiquei 2011, 12 e 13, até chegar no nosso querido Leão em 2014. Eu fiquei curioso, porque você falou de Hong Kong aí. Antes de a gente falar do É. esporte, fala só um pouquinho. Era muito diferente lá. Conta de alguma curiosidade, assim, que só quem mora lá para saber. Então, para mim tudo foi novo, né? Começando do meu casamento, que meu casamento estava marcado para final de 2008, e por essa passagem eu tive que cancelar o casamento, a esposa ficou muito brava, né? Imagina só, né? Já começou por aí. E na época a gente não entendia muito de cultura, né? Para mim, Hong Kong, sei lá, era alguma coisa da China. E é um país independente dentro da China, né? Foi colonizado pelos ingleses, tanto que a cultura é inglesa, né? O volante é do lado direito, lá se fala o inglês. A moeda é diferente da China. Jogadores da China que jogam em Hong Kong é considerado estrangeiro. Tanto que a gente chegou a perder pontos em jogos, porque, vamos supor, na época tinha eu, Fábio Noronha, goleiro, e mais 2 brasileiros, e só podia jogar 3 estrangeiros. E o treinador, que era brasileiro, colocou um jogador da China para jogar, e a gente ficou com 4 estrangeiros, acabou que a gente perdeu o ponto, né? Se a gente fosse se deslocar para a China mesmo, a gente teria que ter o visto, tudo certinho. Então, assim, foi uma cultura muito diferente, muito importante, totalmente diferente, né? Eu lembro que na onde eu morava era um parque muito bonito, onde tinha os prédios, tinha um clube de piscina tudo limpo, tudo arrumadinho. Eu lembro que uma vez eu esqueci o meu celular no banco da praça, no outro dia eu voltei e meu celular continuava lá no mesmo lugar. Enfim, coisas diferentes, né? Mas falando do futebol em si, como o treinador era brasileiro, eles não gostavam muito de fazer a parte física, né? E o nosso treinador descia amanhã Sim. na pré-temporada, né? E eles fumavam muito antes dos jogos, né? Cada um com a sua cultura. E sem falar da comida em si, né? Eu sou mais acostumado com arroz, com feijão, com bife, uma coisinha mais simples. E lá, umas comidas muito exóticas, baratas, escorpião. Eita! Uma vez a gente sentou para comer assim, veio uma travessa de um pato meio cru praticamente, só com uma água quente por cima. Eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, emagreci 5 quilos quando eu fui para lá, quando eu retornei. Mas foi uma Então, passagem, uma experiência não muito. gostou de muita coisa, não, da culinária lá, né? Não, eu sofri muito, porque assim, como eu te falei, comidas, frutos do mar, essas coisas assim, eu não como muito, entendeu? A carne branca, assim, muito, muito difícil.
Então eu não como ovo. Então, assim, para mim foi muito difícil porque eu fui sozinho. Talvez se eu tivesse casado antes, tivesse ido com a família, talvez seria um pouco mais fácil, né? Eu chegava do treino mesmo, às vezes parava para comer no shopping, alguma coisa assim, comia McDonald's, porque se fosse pedir algum tipo de comida, no cardápio ali a foto era maravilhosa, mas na hora que você ia comer, meu Deus do céu. Então você tinha que chegar do treino e ainda fazer comida. Então ficava muito cansativo, né? Mas culturalmente falando, até profissionalmente, para mim foi muito bom. Foram 6, 7 meses de muito aprendizado, né? Foi muito importante. Legal. Antes de a gente falar na chegada ao esporte, eu vou só ler alguns comentários aqui. Antônio Lima dizendo muito bom. Ryan Silva mandando um alô. Teca Cardoso, boa noite. Meu amigo Carlos do História do Leão também mandando boa noite. Grande Ferron. Vamos chegar no esporte agora, né? 2014 foi um grande ano. Mas conta como foi a sua chegada. Quem entrou em contato, como foi a negociação, se foi tranquila. Conta um pouquinho como foi para você chegar aqui no esporte. Então, Nivaldo, assim, a gente sabe que o Nordeste em si, cara, ainda mais se falando de esporte, a torcida faz a diferença, né? O calor da torcida aí é totalmente diferente no Brasil todo, né? Cada um com a sua cultura, com o seu estilo. O Brasil é grande, né, cara? Cada um tem um jeitinho, né? E assim, quando a gente ia jogar aí no Nordeste contra o esporte, cara, era algo diferente quando você ia jogar contra essas equipes. E em 2013 eu estava na Ponte Preta e a gente teve um ano maravilhoso no primeiro semestre, onde a gente ficou, onde o Campeonato Paulista era 20 clubes, né? Eram todos que jogavam entre si e classificavam 8, não é a fórmula que é hoje. E a gente Sim, chegou a sim. ficar 16 jogos invicto no campeonato. A gente entrou para a história do clube, né? E no segundo semestre, o brasileiro a gente não começou tão bem. Criou uma expectativa muito grande. Mas o que segurou a gente nesse ano foi a Sul-Americana, que era um sonho da torcida, que nunca tinha sido campeã, estava mal no brasileiro, mas a Sul-Americana estava indo muito bem. E o preparador de goleiro nosso era o André Dias, que trabalhou no esporte, né? E quando Hum. estava chegando, acho que no final do primeiro turno, início do segundo turno, ele veio conversar comigo, falou assim, ó, o pessoal do esporte entrou em contato comigo, tal, perguntando de você, que não sei o quê, mas eu falei para eles que não tem nem como você sair daqui, né? E eu fiquei com isso. Então, quando acabou o meu contrato com a Ponte Preta, a gente foi vice-campeão da Sul-Americana, mas infelizmente o clube foi rebaixado, né? A diretoria me procurou para a gente renovar, teria que reduzir salário, essas coisas assim. Só que nisso eu já conversei com o meu empresário, falei, ó, teve uma soldagem aí, tal, pessoal, tal. Aí ele tinha um contato aí com o pessoal do esporte, outros empresários que tinham entrado aí, né? Até com o senhor que faleceu, Coronel Adelson? cara, que coração, cara, que cara sensacional, né? O pessoal tinha contato com ele e tal, então fez uma negociação aí e assim, quando eles ligaram aí, na hora já o Ney Pandolfo era o diretor na época, então as coisas se resolveram facilmente, né? Então eu cheguei aí no início de janeiro, logo depois também já chegou o Durval também. Eu lembro que a gente foi fazer um jogo treino aí contra Confiança aí, cara. Jogo treino, eu acho que o quê? 10 mil, 12 mil pessoas no estádio aí no jogo treino. Eu falei, meu Deus, aqui é coisa de louco a torcida mesmo. E o início nosso não foi tão bem, né? Mas a gente vai desenrolando aí no decorrer da conversa aí. Eu ia falar isso, que 2014 foi um dos melhores anos da história recente do esporte, mas teve um início bem complicado, que foi com 4 jogos no Nordestão, nas 4 primeiras rodadas do grupo, foram 2 empates e 2 derrotas, né? Então o esporte ficou ali com a corda no pescoço, quase não se classifica na primeira fase, mas aí teve uma mudança de comando técnico, quando saiu o Geninho e chegou o Eduardo Batista, né? O time começou a andar aí, né? Quando o Eduardo assumiu, né? Conta como foi para vocês essa mudança. Teve muito a ver com a evolução que o time foi ter depois? A gente costuma dizer, né? O fim é melhor que o começo, né? A prova, eu costumo dizer assim, que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? E no futebol é complicado, cara, porque no futebol, às vezes você acerta numa equipe, o pessoal fala, não, vamos ter um planejamento aqui, assim, assim, mas é resultado, não tem conversa. Não adianta falar que o treinador ganha aquilo, pode jogar ruim que for, o que vale, ganhou. A gente sabe como é que funciona. O futebol é resultado, né? O vestiário nosso, o clima do vestiário depende da vitória. Então, assim, se tratando no começo da competição, né? Era o Geninho, o treinador, muito
muito bom por sinal, muito qualificado. A prova disso que já foi campeão brasileiro, né, no Atlético Paranaense. Teve uma passagem muito boa também pelo esporte de Sim. acesso, né? Mas infelizmente as coisas não tava dando liga, infelizmente, né? E realmente a gente começou ruim, a gente começou mal o campeonato, né? E com a queda dele, se eu não me engano, eu lembro que a gente tinha, acho que era 5% de chance, só o pessoal falava mais ou menos assim, de classificar na Copa do Nordeste. Então assumiu interinamente o Eduardo Batista, né? Se eu Sim. não me engano, o primeiro jogo foi contra o Náutico, na Arena. A gente ganhou de 3-1, não lembro o resultado, acho que foi de 3 a virada. 0 3-0. 3-0. Eu lembro que nesse jogo ainda, com o Geninho eu estava jogando, depois eu fiquei de fora, porque vai mudando os jogadores para ver se dá liga, coisa mais normal. E eu lembro que nesse jogo, infelizmente, o Oswaldo, né, que é daí de Recife mesmo, ele chegou a machucar o nariz, se eu não me engano, no primeiro tempo. Aí eu entrei. A gente, pô, e dali eu consegui voltar a ter o teu espaço novamente, né? E aí foi só ganhando. Eu lembro que acho que na segunda, terceira rodada o Eduardo Batista já foi efetivado, tanto que os jogos nossos todos foram decididos na casa do adversário, né? Sim, sim. E o mais gostoso de tudo assim, cara, eu sei que talvez se você vai entrar nisso, mas já para adiantar, é porque eu acho que o Santa vinha acho que de 3 anos, né? O Sport acho que não ganhava, o Pernambucano, alguma coisa assim. Eu acho que vinha de 3, 2 anos que o Santa ganhando do Sport, 3, né? O Santa tinha sido sempre ganhando as finais do Sport. Cara, eu lembro que nesse jogo, nesse ano aí, cara, se eu não me engano, foram 6 clássicos. A gente ganhou 5, perdeu um, ou foi 4, eu não lembro. Eu sei que a gente perdeu só um. E eu lembro que um, cara, ficou marcado muito no meu coração, cara. Por quê? Eu lembro que a gente, jogando na casa deles, ganhamos de 2-0, eles com um jogador a menos. A gente deitou no jogo, cara, com todo o respeito, né? Tipo assim, a gente jogou o jogo, né? A gente não menosprezou o adversário. E eu lembro que quando a gente chegou no vestiário, cara, porque assim, pra mim, cara, no futebol, a cobrança, ela tem que vir independente do resultado, né? Muitos falam bem assim, a vitória mascara muita coisa, mas quando tem que ter cobrança, tem que ser tanto na vitória como na derrota. O que tem que ser, o que é certo é certo. Eu não me esqueço do Wendel, cara. Eu lembro que a gente chegou no vestiário, todo mundo feliz porque tinha ganhado. Eu não sei se foi uma classificação da Copa do Nordeste do Pernambucano, eu não me recordo. Eu só sei que eles estavam com 2 ou era um jogador a menos. Eu sei que o Wendel, cara, chegou no vestiário, mas chegou bravo, cara, chutando, xingando tudo. Ele falou assim, ó, a gente teve a oportunidade de pisar nos caras, de atropelar, de fazer goleada, e a gente tirou o pé e tal. Então, tipo assim, aquilo ficou muito guardado pra mim, no sentido assim, ó, tem que se cobrar mesmo, independente do resultado. A gente tem que aproveitar a oportunidade. Não que a gente queria menosprezar o adversário ou dar goleada. Não, a questão não é essa. Porque se fosse ao contrário, eles também não iam perdoar a gente, né? Só que a gente não tirou o pé. Acontece que a gente vinha também de jogos atrás do outro, Copa do Nordeste, Pernambucano, né? E ali foi um jogo muito, muito especial por essa chamada que o Wendel, um jogador consagrado, campeão brasileiro, no vestiário. Então a nossa equipe tinha muito disso. E o Eduardo Batista dava essa liberdade pra gente, né? A cobrança ele cobrava e a gente também se cobrava, né? Ali pegava o Magrão, pegava o Durval, todo mundo se cobrava quando tinha alguma coisa errada. Então isso as coisas foi desenhando. E tanto deu certo essa chamada e todas essas mudanças que já começaram com o Eduardo, que tudo foi coroado com os 2 títulos. O Sport ganhou primeiro a Copa do Nordeste, aí podia pensar, não, já ganhamos a Copa do Nordeste, vamos relaxar. Mas mesmo assim, depois ganhou o Pernambucano também, né? E você formando aí ali a dupla titular com o Durval. Como foi para você aqueles 2 títulos bem próximos, né? No mês de abril ali, poucos dias depois um do outro. Como foi ganhar 2 títulos quase seguidos assim? Cara, para mim foi uma dimensão muito, muito grande. Primeiramente, falando da Copa do Nordeste, né? É uma competição muito, muito difícil, cara. Muito, 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 muito difícil mesmo, né? E a gente sempre jogando o segundo jogo fora de casa, É, né? E vamos falar que a verdade ela tem que ser dita. E a gente pega a final, um time tecnicamente, pelo menos para mim, eu acho que tecnicamente, eu não digo todos os setores, mas eu digo que o Ceará tecnicamente era um time muito qualificado. Ele mostrou isso durante a Copa do Nordeste, né? isso, e ele tava atropelando, tinha goleado o Vitória, Tava. tava bem. Isso, porque foi diferente da gente, né? A gente começou mal e as coisas foram encaixando. E eles não, cara. Eles estavam, vamos dizer assim, deitando e rolando.
Então a gente sabia que seria um jogo difícil. Só que, pô, o nosso mando de campo, cara, o primeiro jogo nosso dentro de casa fez total diferença, cara. E assim, e o comprometimento de todos, né? A leitura de jogo do Eduardo Batista. Eu lembro que no treinamento, cara, a gente chegava para treinar, ele colocava o seu sistema de jogo, como ele queria que acontecesse, e ele perguntava assim: o que vocês acham? Você acha que é melhor o lateral bater lá em cima ou você acha melhor o lateral esperar? Porque se o lateral bater lá em cima, o volante vai ter que sair do meio para cobrir o lateral. Então, assim, ele tinha esse diálogo com a gente e aquilo que era definido era treinado, entendeu? Então, diante daquilo que era treinado, era cobrado, sabe? Então, assim, e a gente foi ganhando essa confiança. Então, a gente pega o Ceará na final, cara, aí a gente ganha de 2-0. Pô, aí, quando a gente ganhou 2-0, assim, eu falei assim, não, já é nosso. Por quê? A gente jogando fora de casa, a gente tinha um comprometimento muito grande de não tomar muitos gols. A gente não tomava muito gol. A gente era muito... a nossa equipe era muito competitiva e ela era equilibrada, né? Tanto defensiva e ofensivamente, né? Então, quando a gente ganha aquele título ali, cara, vamos se dizer assim, o primeiro título, na arena, fora de casa, um estádio da Copa do Mundo, pessoas, né? 60 mil pessoas. A gente não conseguia falar dentro de campo. A gente olhava pro outro assim para tentar falar alguma coisa, alguma leitura de jogo, você tinha que gritar, ficava rouco, né? E logo depois já vem o Pernambucano, né? E foi um jogo atrás do outro. A gente tem um início de brasileiro também muito bom. Sim. Né? Muito bom, né? Que é difícil, né? Eu acredito o seguinte, até se tratando nos dias atuais, né? Tem os times, tradicionalmente falando assim, que vai brigar lá em cima, que você pega São Paulo, pega o Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo e tal, né? E o esporte também já está nessa linha. Só que quando você começa a competição lá embaixo, é um pouco diferente, porque é meio que você tem que correr dobrado, né? E assim, a competição é uma competição muito qualificada e ela exige, querendo ou não, que você tenha que ter uma gordura para queimar. Porque erro é inevitável, erro vai acontecer, não tem como. Não tem como você manter lá em cima, né? Então, assim, o nosso início de competição do brasileiro na época foi importante por conta disso. A gente sempre brigando lá em cima, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, sempre brigando lá em cima. Justamente para quando vinha essa queda, a gente tinha essa gordura, teoricamente, para queimar. Mas foi um ano maravilhoso, um ano muito importante na minha carreira. Ó, tem duas participações bem legais aqui, uma de João Arthur, que é do Esporte Caruaru Oficial, falando que 2014 foi um ano bom como 2015, grande Wendel, meio campo nato, né, quando você estava falando sobre aquela bronca que ele deu, lembrando dos títulos também. E meu amigo Carlos, do História do Leão, tá lembrando de um gol seu, de cabeça contra o CSA, nas quartas da Copa do Nordeste, que foi importantíssimo, aquele 2-0, porque na volta o Sport acabou perdendo de 1-0, né? Então ficou no limite ali. Se não sai aquele tem uma história gol... esse gol tem uma história, esse gol. E se você não faz aquele gol, ia ter ido para os pênaltis lá, né? Porque eles ganharam de 1-0 lá. Na minha opinião, foi o mata-mata mais difícil. Apesar de ter sido o adversário com menos camisa, assim, né? Do que Santa Cruz e Ceará. Mas foi o que deu mais trabalho para o Sport. E eu queria falar sobre os 2 gols que você fez, que foram 2 jogos consecutivos. Contra o Salgueiro, no Pernambucano, que foi um 4-0. Você dividiu com o zagueiro. E nesse jogo das quartas contra o CSA, que você fez de cabeça o segundo, né? Que Neto Baiano tinha feito o primeiro. Fala sobre esses 2 gols e principalmente sobre a história desse contra o CSA, que você disse que tem uma, né? Voltando à memória, eu lembro que esse jogo foi sem torcida, não sei se vocês lembram. Sim, sem torcida. CSA, sem torcida. É meio diferente, né? Eu não sei como estão os dias atuais, porque como eu não estou atuando, mas eu acho muito estranho, meio que fica neutro, né? E o Neto Baiano tinha feito gol, cara. Ele é muito engraçado, o Neto Baiano, cara. E eu lembro que esse gol que eu faço, ele sai comemorando, cara. Porque assim, ó, eu cabeceio a bola vai lá no cantinho. Sim. Só que ele meio que... Ele vai com o pé, meio que... Né? Isso, ele sai comemorando, cara. E fazendo como se fosse ele, entendeu? Aí eu peguei, fui, joelhei e tal, tudo. Eu falei assim, caraca, mas será que foi ele mesmo? Aí os caras no vestiário chegou, ó, o juizão colocou o gol pro Neto Baiano. Eu falei, mentira, cara. Se ele colocou o gol pro Neto Baiano, eu vou lá falar que não foi, que não sei o que, cara. Esse jogo... Aí depois eu fiquei zoando ele. E teve o gol do Salgueiro, cara. Esse gol aí eu coloquei no meu DVD, mas vou te falar, cara. Esse gol aí foi um gol estranho, foi sem querer, né? Foi sem querer, né? Foi, cara. Foi. Mas gol é gol, né? Fazer o quê? Claro.
né? O Neto Baiano acho que bateu a falta, foi uma dividida realmente que o zagueiro foi tirar, a bola bateu no meu pé e foi pro gol contra o Salgueiro dentro de casa, foi isso mesmo. Mas voltando ao assunto que você comentou sobre o adversário mais difícil nas quartas de finais, realmente foi que a gente ganhou de 2-0, teoricamente um resultado bom dentro de casa, né, por se falar em mata-mata, mas a gente sofreu muito lá, cara, muito, muito, principalmente no final do jogo, um campo, assim, extremamente pesado. Eu não digo que o emocional pesa, mas o futebol tem hora que as coisas de fora influenciam, porque a gente classificou, mas a gente estava muito desgastado, cara, por tudo que já tinha acontecido, né? E vamos ser sinceros e realistas. Você vai jogar no time de massa, como é o esporte, a cobrança é muito grande. E o elenco que foi feito ali era um elenco realmente para brigar lá em cima. E a gente tem que ser cobrado por conta disso. Só que a gente é ser humano, né? Por mais que as pessoas falam assim, mas você recebe para isso. Claro que eu recebo para isso. Mas a gente é ser humano, né? Eu costumo dizer o seguinte aqui. Igual, você pega assim, às vezes um advogado, né? Você vai comentar alguma coisa para o advogado fala assim, você quer falar o quê? Você estudou? Aí o outro médico, você estudou? E o futebol não, o futebol todo mundo Todo mundo quer dar comenta, um né? palpite, Outra diferença. Não, eu vou pro estádio, eu xingo, eu cobro mesmo, eu tô pagando. Ah, então tá. Então se eu for no açougue comprar uma carne, o cara cortar a carne errado pra mim, eu vou xingar ele, eu tô pagando. Se eu for no médico e ele me tratar mal, eu vou xingar ele, eu tô pagando. Você entendeu a diferença? Só que a gente tem que saber conviver com isso, né? Mas assim, aquele elenco, do jeito que as coisas aconteceram, foi psicologicamente as coisas foi engrossando, cara. Então a gente chega nas quartas de finais com um certo alívio, graças a Deus, mas também com o peso de falar assim, não, cara, agora a gente chegou até aqui, então a gente tem que ganhar. E realmente esses jogos nas quartas de finais aí, no jogo do CSA, foi muito, muito difícil pela carga que vinha de Pernambucano e Copa do Nordeste, e a gente pega um campo, cara, lá em Alagoas, à noite, em um campo extremamente pesado. E a gente sentiu muito, mas graças a Deus a gente conseguiu classificar, e se eu não me engano, depois a gente tira, acho que é o Santa na semifinal, não é? Santa. E o Sport ganhou as duas. Foi, ganhamos as duas, isso mesmo. Se eu não me engano, eu acho que foi na semifinal de lá que foi expulso deles, cara, que teve essa cobrança no vestiário, se eu não me engano. Sim, sim. O Sport ganhou na É. ilha de 2-0 e lá ganhou de 2-1. Mas só que teve duas expulsões do Santa. Uma foi mais no início, a outra já estava meio que Foi essa resolvido mesmo. o jogo. Foi isso mesmo. Teve uma também, mas ele não chegou a ser expulso, que foi o Léo Gamalho, uma cotovelada que ele chegou a dar Sim, sim. no meu supercílio, só que eu não lembro se foi esse jogo, né? Mas assim, foi uma jogada que eu acredito que ele não foi na maldade, mas as coisas aconteceu. Tanto que logo depois a gente se reunia, porque as nossas esposas tinham reuniões de casais que a galera fazia, né? Então ele foi um lance isolado, mas foi essa semifinal mesmo aí que ocasionou essa cobrança no vestiário, foi isso mesmo. Pronto. Ó, tem mais alguns comentários aqui. Pedro Vitor deixou uma pergunta sobre Ananias. Você trabalhou com Ananias nesse time. Ananias foi campeão pernambucano e do Nordeste. Infelizmente estava naquele acidente que teve da Chapecoense quando eles iam jogar a final da Sul-Americana em 2016. Que lembranças você tem dele? Era um cara de grupo, né? Assim, pelo que eu ouço falarem, né? Cara, eu fiquei muito comovido porque, assim, além do Ananias, teve outros jogadores que estavam ali. E em 2003, a minha passagem na Ponte Preta, quando a gente foi jogar em Paços, contra o Deportivo Paços, a gente sofreu muito lá também, cara. A gente estava em Bogotá na segunda-feira, quarta-feira a gente ia viajar, o jogo era quarta em Pastos, e na terça-feira a gente ia. Só que a gente não conseguiu aterrissar, cara. O piloto não conseguiu avistar a pista, teve que ir para um aeroporto de emergência. Ele falou assim, ó, vou ficar meia hora rodando aqui por questão do combustível, senão a gente vai para um aeroporto alternativo. E isso aconteceu. E a gente viajou no dia do jogo. Era muita montanha, muito vento, e foi muito complicado. E a gente chegou em cima do jogo. Então, quando isso aconteceu, não que eu senti na pele, mas eu tive uma noção de como eles sofreram, né? Porque realmente é muito complicado daquele lado. Mas se falando do Ananias, cara, eu fiquei muito comovido porque eu tava voltando um pouquinho, tem um funcionário do esporte, eu não sei se ele se encontra lá ainda, você olha pra ele assim, ele fala, ô, dia lindo, ele é desse jeito, um carequinha baixinho.
E eu chamava o Ananias de Dia Lindo, por causa desse Hum. funcionário, entendeu? Ô, Dia Lindo, de jeito, né? Cara muito simples, muito bacana. E quando o Ananias vai pro Chapecoense, ele é muito amigo do Gil, volante. E o Gil Sim. jogou comigo também na Ponte Preta. Caramba, E os dois, Gil jogava muito na época. cara, Eu queria que o Sport contratasse ele na época, eu lembro. cara, os dois concentravam junto. E eles tiveram um jogo, se eu não me engano, no domingo contra o Palmeiras e a viagem foi na segunda ou terça. E no sábado, eu estava em Criciúma e passei em Campinas, que eu estava em férias, eu passei em Campinas para ver algumas coisas lá e dormi em Campinas mesmo. E o Ananias me liga no sábado. Isso, o jogo era domingo contra o Palmeiras, ele me liga no sábado para me contar uma piada para ele e pro Gil. E na segunda-feira teve um acidente. Então, assim, para mim foi muito, né? Eu fiquei muito emocionado. A minha esposa que me acordou de madrugada falando que o avião da Chapecoense tinha caído, essas coisas assim. Ele era baixinho, mas o bichinho fazia gol de cabeça, viu? E tava Muito bom jogando jogador. muito. E Ele tava tem um jogando muito gol, naquele time. tá? Ele tem um gol aí contra o Náutico. Se eu não me engano, acho que é o Ailton que cruza ou é o Patrick, não sei. Ele Ailton, de cabeça, foi esse 3-0 que foi a virada de chave do Sport no ano. cara, entendeu? Muito bom jogador, cara. E moleque sangue bom, coração imenso, incrível, viu, cara? Infelizmente se foi. Falando sobre companheiros, vou falar sobre um que trabalhou mais diretamente com você e que é um dos maiores ídolos da história do esporte, cansou de ganhar título aqui, que foi sua dupla de zaga, Durval, né? Trabalhar do lado de Durval facilita ou fica uma cobrança assim, porque o nível de Durval é muito alto, né? Um zagueiro técnico, canhoto, que também aparece muito fazendo gol e tal. Como foi trabalhar ao lado dele? Cara, eu costumo dizer o seguinte, cara, eu quando eu sair de casa para mim treinar ou fazer o que for, eu tenho que ganhar pelo menos 1% ou pelo menos no mínimo 1% eu tenho que aprender. Essa é o que eu tenho dentro de mim. Eu não posso sair da minha casa simplesmente por sair ou para treinar, entendeu? Cara, esse ano aí, cara, eu aprendi muito com ele, cara, porque é um jogador consagrado e eu tive sorte, né? Porque ele fala que onde ele chega tem título, então graças Sim. a Deus uniu isso aí, né? E, cara, o posicionamento dele é espetacular, cara. Uma coisa que ajuda muito ele, por ser zagueiro, ele é um zagueiro canhoto e técnico, né? Que isso ajuda muito, né? Cada um no seu perfil, no seu estilo. E eu já sou um pouco mais de marcação, na bola aérea, né? De sair um pouco mais na caça. Mas eu aprendi muito com ele nessa parte defensiva de posicionamento. Ele se posiciona muito bem, cara. Então, com certeza, facilita muito mais, né? Facilita muito mais, né? É um jogador extremamente líder. Não é um jogador que você vai ver ele falar, que ele vai cobrar, xingar. Mas a pessoa em si, só dele estar ali já é uma liderança muito grande. E quando ele abria a boca, então todo mundo respeitava. Então, eu tive uma felicidade muito, muito grande, né, de chegar no Sport 2014, juntamente com ele, de formar essa dupla que a gente acabou jogando Pernambucano, a Copa do Nordeste. Eu joguei praticamente, acho que 11 jogos, se não me engano, do primeiro turno. Infelizmente, depois, quando eu estava voltando o meu espaço, eu tive uma contusão, né, no início do segundo turno contra o Inter, uma contusão que eu fiquei um pouco chateado por questão de laudos, né, que isso me deixou contrariado, que eu não consegui voltar a tempo, e por não conseguir voltar a tempo, acabou que eu perdi o meu espaço e não consegui renovar o contrato. E quando você jogava do lado de Durval, vocês conversavam assim, dividiam, por exemplo, esse atacante é meu, aquele é teu. Quando for cruzamento na área, se liga naquele. Vocês dividiam bem essas funções aí? Vocês tinham uma boa relação nesse diálogo dentro de campo? Tinha, até porque assim, ó, o Durval é o estilo do jogador que eu, teoricamente, que eu gosto, no sentido assim, é bom quando você pega um jogador, cara, independente da idade, porque pra mim futebol não tem idade, mas que tem leitura de jogo. Vamos se dizer assim, o futebol hoje em dia, ele virou um jogo de xadrez. Você tem que saber mover as pedras, né? Isso. Antigamente, ainda tem muitos treinadores que são assim. Antigamente era mais ou menos assim na cabeça. Principalmente para defesa. Tá sobrando dois zagueiros. Tipo assim, é como se você tivesse que sair correndo lá no meio de campo para marcar um. Você entendeu? Se você sair correndo igual um louco, você vai abrir lá atrás. Então, quando você pega, hoje em dia, com essa modernidade, fazer a linha de quatro, de jogar no setor, a diferença de você jogar na linha de quatro é o quê? É um time tá compactado, tá? As linhas entre as linhas, uma perto da outra, né?
Então o Durval fazia muito isso. Então o que, que a gente fazia? Vamos supor que se a gente fosse jogar contra um time que tinha um atacante, um pivô, né? A gente ficava posicionado perto, né? Praticamente na mesma linha. Então se ele desse um passo na frente para marcar, eu dava um passo atrás na diagonal já para fazer a cobertura, né? E assim vice-versa. Se caísse muito para o lado esquerdo, batia com o lateral. Se o lateral já tivesse ele fechava lá e eu fechava um pouco mais o espaço. Então, assim, só de conversar você já anulava já a jogada do adversário, né? Porque senão, se você tiver que sair correndo lá no meio de campo, na frente do volante para marcar o atacante, porque assim, a gente zagueiro, a gente só vai ter uma reação depois da ação do atacante, né? Ou de alguém que seja. A gente não vai sair correndo igual um louco. A gente só vai correr depois que o outro correr. Então, se a gente passa da linha do volante e entra um meia onde a gente estava posicionado, até um volante nosso, ele pode estar de moto, ele não chega no cara nunca, porque o cara já tá de frente. Então, por isso que é bom ter esse treinamento, ter esse posicionamento, e isso facilitou muito pra gente. Facilitou muito, 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 muito. Qual foi o melhor zagueiro que você teve como dupla na sua carreira inteira? Cara, assim, é difícil falar porque eu tive companheiros, assim, muito importantes na minha carreira, e eu aprendi de cada um, eu aprendi de alguma forma, né? Teve uma dupla de zaga que a gente fez na Ponte Preta, que foi o Leandro Silva, um jogador que sai muito na caça, um zagueiro um pouco mais baixo, mas muito viril. A gente conseguiu acesso. Teve o Sacomã, teve o Kleber Reis, que depois a gente formou a dupla de zaga, que a gente chegou a ficar 16 jogos invicto no Campeonato Paulista, e depois ele foi para o Corinthians. Cara, mas a experiência do Durval não tem como, cara. Assim, falando de experiência, de colocação, sabe? É diferente. É diferente, não é à toa que ganhou o que ganhou, né, cara? E é respeitado por onde passa. Então eu acho bacana, cara, quando você pega um atleta como o Durval, como o Magrão, que você chega no clube, o cara não precisa fazer mídia ou fazer alguma coisa pra galera gostar dele. Porque assim, a gente tá no meio, a gente sabe como é que funciona. Tem jogadores, cara, que faz um auê, cara, pra torcida, que não sei o quê, para fazer um marketing, né? Eu sei que é importante, né, cara? A gente trabalha com a nossa imagem. Mas, cara, quando você pega uns jogadores assim, que naturalmente, sem fazer esforço nenhum, nem abre a boca para nada, e são queridos pela torcida, por todos, isso para mim não tem dinheiro que pague, cara. Então, se tratando. E outra, é um time de massa, né? É um time de massa. Eu lembro que quando eu cheguei em 2015, quando eu retornei para Ponte Preta, a Ponte era Adidas também. E eu lembro que a gente conversando com o pessoal, a Ponte naquele ano tinha vendido, se não me engano, 10 mil camisas. E o Sport tinha vendido, acho que era 50 ou era 45 mil camisas. Então... O Sport vendeu muita camisa na época da Adidas. Você entendeu? Então o que acontece, cara? Quando você tá num time de massa, que a galera gosta do cara, assim, o cara... É pelo que o cara conquistou dentro de campo. A verdade é essa, só que assim, é muito bacana, cara. O cara não precisa fazer, teoricamente, marketing, que não sei o quê, pra torcida e tal. Não, cara. Então, assim, Durval e Magrão pra mim, cara, se tratando de esporte, cara, porque eu tive o prazer de jogar com os dois. É claro que teve ídolos que passou por aí, que a galera pode, né? Mas, assim, eu tenho que falar com tudo que eu convivi, né? Então, pra mim é muito mais fácil, né? Então, eu vi o treinamento deles, eu via dentro do vestiário, eu e Magrão. O Magrão é assim, né? O Magrão, né? Magrão, rapaz. Conta uma história aí. Conta uma história de Magrão aí, de mão fechada. Magrão, cara, eu brincava com o Magrão. Falei, o Magrão tomava café da manhã no esporte, almoçava no esporte, jantava no esporte. A gente revezava o carro, cara. Entendeu? Um dia ia no dele, um dia ia no meu. Porque, pô, é 29 quilômetros, né? De Boa Viagem até no CT. Então, vamos supor, de manhã... E hoje, vamos supor, teve treino hoje, ia no carro dele, amanhã ia no meu, entendeu? A gente revezava. O Magrão, a gente boa demais, cara. Aquele cara ali. Tem uma história muito legal. A gente estava no retorno nosso de 2014, teve a parada da Copa. Da Copa, sim. A gente voltou para fazer uma intertemporada em Caruaru. Eu não lembro onde foi, cara. Eu não lembro qual cidade que foi. E no hotel que a gente tava lá, na hora do almoço ou janta, aí chegaram um monte de gente, chegaram umas crianças, tal.
E o bacana daí, cara, que aí é mulher, é criança, é homem, todo mundo é autógrafo, os caras é muito descolado, né, pra essas coisas aí. E o que que acontece? Aí o Magrão tava lá tomando um cafezinho, né, tiozão, né, jantou, tal, pediu café, eu jantei, pá, fiquei um pouco ali conversando e já tava indo pro quarto, né. Aí tinha umas crianças, tinha um pessoal lá pedindo autógrafo pros jogadores, e eu tô saindo. Aí no que eu tô saindo assim na entrada do restaurante, um menininho chega, ô Ferrão, ô tio, dá um autógrafo aí. Aí o gurizinho tava esperando a caneta, né? Não achava, tava tentando pegar do outro rapaz. Aí eu peguei o caderno dele. Quando eu pego o caderno dele, que eu vou começar a dar o autógrafo, o Magrão tá chegando já atrás de mim. E o Magrão meio que, tipo assim, já passando já pra ir pro quarto. Aí na hora o Ah, gurizinho pega meu caderno. Ô tio, não, tio, obrigado, viu? Obrigado. Tira o meu caderno sem eu assinar e deu pro Magrão. Falei, rapaz do céu, tô sem moral mesmo. Mas é conta, fantástico, cara, o Magrão. conta uma história de Magrão ser mão fechada, porque Toby, eu vi uma live que Toby falou que ele fingia que tinha esquecido a carteira, umas coisas assim. Conta uma história dessa aí. Não, cara, Magrão pra tomar cafezinho no aeroporto, esquece. Você acha que ele vai comprar água? Vai beber do bebedouro lá. O Magrão é. Entendeu, cara? Mas é um cara sangue bom demais, cara. Tem um coração. Eu chamo ele de Alejandro, vulgo Alejandro. Entendeu? Muito, né, cara? Eu digo porque assim, a gente tem uma história. E o Magrão, né, cara, na hora que a gente tá entrando na final da Copa do Nordeste, a esposa dele tá na sala de cirurgia, né, cara? E assim, a gente passou momentos juntos, porque a minha esposa acabou que conheceu a esposa dele aí, elas se tornaram muito amigas, e minha esposa acompanhou o tratamento da Meire, né, da esposa do Magrão, o tratamento dela todinho. E quando chega no final de 2014, a minha sogra tem o câncer de mama, entendeu? O que Putz. minha esposa passou, o acompanhamento que a minha esposa passou com a Meire foi tipo uma preparação para aquilo que minha esposa ia passar com a mãe dela, entendeu? Então, assim, foram coisas que marcam a gente, né? Só o futebol para nos proporcionar isso, porque cada um de um lado, com uma cultura diferente, e de repente todo mundo junto ali no mesmo lugar, então são coisas do futebol que não é só dentro de campo, né? Não é só futebol, né? Como diz aquele Não ditado. é só futebol. É isso mesmo. Cledi chegou aqui, lembrando que se você não tivesse essa lesão, provavelmente você teria uma sequência maior, né? Esportanos Real chegando aqui, Carlos Barbosa. Vamos falar sobre isso. Eu tô até com a camisa do Brasileiro 2014, essa aqui, que Top. você acabou não tendo uma sequência no Brasileiro. Você falou, explicou aí na questão da lesão. Você acha que foi por isso que você não renovou para 2015? Certamente, Evaldo, porque assim, a gente sabe como é que é futebol, né, cara? Eu cheguei no. Talvez se eu fosse já um jogador da casa, com dois, igual vamos supor, eu já chegou a época da ponte. Eu na ponte eu nunca fiz contrato longo, eu sempre fiz contrato de um ano. Quando chegava com 6, 7 meses, o pessoal já me procurava para renovar. Já tive lesões, depois eu voltei e tal. Então, assim, só que o esporte, cara, por mais que teve a Copa do Nordeste, foi campeão pernambucano, o início do brasileiro eu estava jogando, e eu lembro que antes da parada da Copa, o Eduardo chegou em mim e falou que ia usar o Páscoa de zagueiro, porque até então o Páscoa estava jogando de Sim, volante, né? Páscoa começou o ano de volante no Brasileiro, que foi E para a jogava zaga. eu, Durval, Páscoa, Mancha, né, de volante, o Richelli às vezes ele revezava também e tal, o time nosso era muito qualificado. E quando chega na parada da Copa, acho que é um jogo contra o Vitória, fora de casa, o Eduardo Batista chega em mim e fala que queria aquele jogo ali, era o último jogo antes da parada da Copa, que ia Uhum. utilizar o Páscoa de zagueiro. Eu falei, professor, fica à vontade, que isso. Então, ele joga esse jogo e depois tem mais alguns jogos também. E depois eu retorno. Eu volto a ter uma sequência e tal. E quando chega no jogo do Inter, na arena, tem um lance que eu vou cabecear, eu corro para trás, meu pé cai de mau jeito, eu saio do jogo, tento voltar, não consigo. Falei, pô, será que foi o tornozelo? Fui fazer exame no outro dia e não deu nada no meu tornozelo. Eu falei, pô, então quando parar a dor, eu volto. Só que nessa que eu volto, eu não consegui voltar. Eu achei muito estranho. Tentava treinar e para eu compensar, eu comecei a correr de lado. Então, tipo assim, eu não conseguia firmar o pé, eu corria com o pé de lado e não tinha força para dar pique, né? E foi no 15 dias, 20 dias.
E eu conversava com o Eduardo, conversava com o pessoal, a fisioterapia, o pessoal fazendo o que tinha que ser feito, tal, tudo certinho, não tem nada que reclamar. Só que aquilo foi ficando estranho para mim. Foi passando um mês e aquilo. Aí tinha uma época que o zagueiro estava machucado, o Eduardo Batista me procurou. Falei, não, professor, eu vou. Tomei injeção, cara, tipo uma infiltração. E tentei voltar a treinar uma semana, consegui voltar, mas depois doía de novo. Aí até que o tempo foi passando, já foi chegando quase na metade já do segundo turno, e eu preocupado já com o final do ano. E eu cheguei no Eduardo, falei assim, professor, eu tô preocupado, que meu contrato vai acabar, eu não tô jogando. E eu fui pedir para eles para fazer um novo exame. Aí eu fui pedir uma ressonância. E eu que peguei o laudo. E quando eu pego o laudo e vou no médico, deu uma microfratura no pé, eu acho que é metatarso ou metacarpo, eu não lembro. Deu uma microfratura. E eu cheguei no médico, só que aonde eu tinha lesionado no meu pé, do lado de dentro, tinha dado um edema ósseo na primeira lesão, e eles me passaram que não tinha dado nada. Aí eu cheguei no médico e falei, pô, doutor, não, esse edema ósseo seu aí já tinha dado. Já falei, pô, doutor, mas falaram que não tinha dado nada, cara. Se eu soubesse que tinha dado esse edema ósseo, eu tinha ficado e tratado até curar. Então eu, para compensar o peso, quando deu edema ósseo, eu, para compensar o meu peso correndo de lado, eu dei uma microfatura. Foi aí onde eu não consegui voltar, e não consegui voltar mesmo. Aí não joguei mais nenhum jogo depois, acabou meu contrato, não renovei. Acerto com o Figueirense, ainda com um pouco de dor no pé. Mas aí consegui voltar. Aí, graças a Deus, depois não tive mais lesão nenhuma. Mas assim, não estou aqui para criticar até a falta de ética, mas eu acho que nessa situação minha, se eu tivesse curado, se eu tivesse feito o diagnóstico correto na época, eu acho que se eu tivesse voltado, eu teria sequência e talvez teria a oportunidade de renovar, porque querendo ou não, futebol é resultado, né? Então, eu joguei todos os jogos praticamente do Pernambucano e Copa do Nordeste e fomos campeões. E o brasileiro também, os jogos que eu joguei também, perdemos. Teve um jogo que a gente tomou até de 4-1 aí do Corinthians que eu joguei. Uma parte da torcida me vaiou, tal, mas se é coisa normal do futebol, né? Acontece. Toda derrota tem isso. Não, tá ganhando, entendeu? Isso faz parte. Só que eu fiquei chateado por conta disso, né? Porque foi um clube que, pô, cheguei, foi campeão e tal, tudo, e por essa lesão eu não consegui dar a sequência. Mas fui muito feliz e tenho um carinho muito grande aí por... A torcida é maravilhosa, cara. Eu lembro que quando a gente foi campeão da Copa do Nordeste, minha esposa estava viajando aqui para Mato Grosso, resolver algumas coisas. Eu cheguei no shopping para jantar, para almoçar, fui pedir o prato lá, na hora de pagar, a moça falou, não precisa pagar não, é por conta da casa, porque por causa do título da Copa do Nordeste. Eu falei, opa, então beleza então, né? Você pegava táxi, era show de bola, cara. Você pegava táxi às vezes meia-noite e meia voltando de jogo, aí o tiozinho te conhecia, do nada você tá lá atrás sentado no carro, ele pegava o telefone e ligava para um amigo de madrugada. Sabe quem tá aqui no carro? Aqui, ó, fulano, fala com ele aqui, ó, do nada, te dava o telefone pra você falar com o cara. Sabe? O pessoal é muito descolado pra essas coisas, cara. O pessoal, a paixão deles é imensa, é grande demais. Pô, legal. Carlos Barbosa participou aqui, também José Lima, Léo Nascimento, tá dizendo duas feras, tá dizendo que se você tivesse aqui hoje, você seria titular, porque a zaga do Sport tá meio atrapalhada, né, ultimamente. Conta pra mim, a partir de 2015 em diante, um resumo, né? Que nem você fez antes de você chegar, depois que você saiu, né? A trajetória que você percorreu de 2015 em diante. Então, eu saí do esporte e logo no final do ano, pro começo do ano de 2015, eu acertei no Figueirense, né? Mantive essa sequência e a gente foi campeão catarinense. E começa o brasileiro e, como eu falei antes, né, que minha sogra teve o câncer de mama, a gente levou ela para Florianópolis, ela fez o tratamento todo lá. E quando chega no início do final do primeiro turno, para o segundo turno do brasileiro, eu retorno para Ponte Preta. Minha família fica em Florianópolis, minha esposa, meu filho, minha sogra fazendo tratamento, e eu volto para Campinas, né, para Ponte Preta, onde a gente tem um final de ano excelente no brasileiro. A gente chegou uma época a brigar em quarto e quinto. A gente teve uma sequência de 8 jogos, querendo ou não, por se tratar de brasileiro, é muito, muito importante. E em 2016 continuei, depois eu acertei minha transferência para o Criciúma, onde eu fiquei 2016, 17, 18 disputei o Mineiro pelo Uberlândia, no ano passado estava em São Paulo pelo Taubaté, e esse ano estava disputando o Catarinense pelo Concórdia. Só que aí com essa pandemia
Acabou que a gente encerrou o contrato e eu vim com a família para cá, para Mato Grosso. Mas estamos aí nativo O ainda. Campeonato Catarinense não chegou a voltar, não, né? Não, voltou. Voltou? Cara, ó, ele chegou a voltar e parou de novo, Sim, né? Eu sim. sei que a briga de quem caía disputaram. Agora, o campeão eu não sei, cara. Eu sei que jogou, acho que chegou a jogar semifinal Criciúma e tal, mas eu tô por fora disso aí, do restante da competição. Foi um dos estaduais que deu mais problema para voltar, se eu não me engano. Se Foi, voltou, foi. voltou assim ou um mês e pouco Eu depois, uma lembro coisa assim. que a fase do mata-mata, quem cai, acabou. Eles fizeram o jogo, que foi o Concórdia e o Tubarão, caiu o Tubarão. Né? Agora a briga do título eu não me lembro. As crianças em Bi, casa aqui nessa pandemia não tem como, cara. Você não tá entendendo. Um de 8 anos, um de 4, você. Não tem como. nenhum nasceu aqui não, né? Não, um nasceu em 2014, não. Campinas, que foi o Sim. Felipe. O Davi, que é. A história dele é bacana. O Davi foi feito em Florianópolis, o pré-natal dele foi em Campinas e nasceu em Criciúma. Davi é fera, rapaz. Já viajou muito antes de nascer, né? Já, cara. Viajou mais que o pai quando era mais novo. Ferron, você tem alguma. Você está com 34 anos, vai projetar, claro que vai jogar mais alguns anos, ainda não está na idade de parar. Mas você tem ideia de quando parar, continuar na carreira de futebol, ser preparador físico, ser técnico, ser até empresário, gestor? Você tem ideia de continuar no futebol? Ou quando parar, você não vai mais querer saber de bola? Irmão, assim, eu sou muito família, cara. E assim, eles deixaram sempre de viver a vida deles para viver a minha. A verdade é essa, né? Sim. E eu tiro o chapéu para quem é treinador, cara, porque eu acho que treinador é pior que o atleta. Porque o atleta ele faz um contrato aí de 1 ano, 2 anos. Quando Sim, o clube não sim. quer mais, o atleta vai embora teoricamente se quiser, fica treinando separado, enfim. O treinador não, cara, não quer, não quer. Três Então, meses pô, o cara vai você, embora. cara, então você imagina, cara, pô, tudo bem, se meus filhos já tiver grande, já tiver já com a sua vida, tranquilo. Agora com as crianças pequenas, cara, só que é uma coisa que eu gosto muito de leitura de jogo, essa parte de campo eu gosto muito, sabe? Eu gosto mesmo, assim, de paixão. Só que eu acho que, eu não vou falar que não e nunca porque eu não sei, mas a minha Sim. vontade hoje não. Justamente por conta disso, por de repente não dar essa atenção necessária para as crianças. E eu acho que neste momento, cara, eu acho que é o momento mais crucial na idade deles, entendeu? Porque é o momento que você se cria um ninho. Eu vou te dar um exemplo dos filhos, mas serve como se fosse para a base hoje dos clubes. Hoje em dia as pessoas falam bem assim, pô, a base hoje é complicada, né? Você vê os guri fulano, tudo não sei o quê. Cara, é simples, cara. Primeiro você tem que formar um ninho, é igual o filho. Você forma um ninho, dá disciplina. Ó, isso não pode, tem que ser assim, assim. Depois, quando crescer, você solta. O que que a gente faz? Com os filhos e na base. A gente solta. Aí quando eles crescem, a gente quer segurar. A gente faz ao contrário, entendeu? Eu tiro por mim, quando eu era da base, cara, tinha uma hierarquia muito grande em relação a tudo. Mas tudo. Hoje, eu chego no clube, eu tiro minha camisa, eu dobro, dou bonitinho, ajudo a pegar a bola, ajudo tudo. Entendeu? Os caras olham assim, cara, é lá de trás. Você pega os meninos hoje, cara, pelo amor de Deus, cara. Sim. Antigamente, para você treinar com um profissional, você ficava ansioso, você não conseguia nem dormir direito, era um respeito muito grande, e era uma hierarquia infantil, juvenil, júnior e profissional. Hoje em dia, cara, você pega uns meninos aí, e assim, os clubes teoricamente não estão errados. Por quê? Porque hoje tem o tal do investidor, né? Tá errado? Não tá errado. O nome já se diz, porque às vezes o clube teoricamente tá sem grana, vem um investidor, bota dinheiro no clube, e teoricamente a base do clube é o dinheiro no caixa deles. Então o que que acontece? Não que eles passam a mão na cabeça da base, só que eles não vão se desfazer e botar muita disciplina para não perder o moleque, ainda mais se for um moleque que tem qualidade, entendeu? Acaba atrapalhando, querendo ou não. Porque fica muito acomodado com a situação, pode tudo, e quando chega lá em cima, cara, aí tem dificuldade para quando tropeçar, para quando aparecer alguma coisa, não conseguir dar a volta por cima, ou não encarar que tem que ser encarado, entendeu? Porque o ser humano, teoricamente, a gente não é preparado para as derrotas, né? É só para vitória, a gente quer só vitória, 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 né? E quando vem uma derrota, a gente não aceita, né? Por quê? Porque a gente não é preparado para isso. A gente tem que estar preparado para isso. Só que como que a gente se prepara para isso? A gente se prepara perdendo, né? A gente se prepara para a derrota perdendo. Quando a gente perde, a gente caleja. Então a gente sabe, ó, esse caminho aqui eu não posso fazer mais, porque deu errado, eu tenho que fazer o outro.
Entendeu? Então, assim, voltando ao assunto dos filhos e da base, é mais ou menos isso, cara. Hoje em dia a gente não cria mais um ninho, entendeu? A gente deixa meio que solto, meio que solto. Não que você tem que colocar o moleque na base e deixar o moleque passar fome. Não é isso não, cara, né? Até porque o clube que eu jogava tinha um café da manhã, almoço, janta, dava material escolar, tudo. Mas a disciplina, meu irmão, era muito grande, cara. Era muito grande, entendeu? Então, isso eu aprendi lá atrás. Não foi com 30, com 28 anos. Foi lá atrás. Carlos Barbosa e João Arthur do Sport Caruaru estão elogiando muito suas visões. Carlos Barbosa disse que você pode ser diretor de futebol. Pensa aí na possibilidade. O cara dos bastidores ali, com essa sua visão importante de hierarquia, que eu acho que é uma coisa que se perdeu. O cara hoje, com 15 anos, às vezes o pai é um empresário, algum parente é empresário, já quer contrato com salário de profissional, já tá achando que o céu é perto, que vai jogar no Real Madrid. Eu acho que tem que dar uma Rivaldo, freada, né? é assim, cara, são gerações, né? Vamos dizer assim, quando eu comecei a jogar futebol, era considerado malandro. Os pais não gostavam. Hoje em dia, os pais querem mais que os filhos. A Sim. verdade é essa. Então, você tem que ter esse filho aí, esse equilíbrio, entendeu? Porque hoje em dia é moda, né? E assim, e eu joguei, cara, eu joguei. Às vezes aqui na minha cidade, aqui, às vezes quando eu tô aqui, eu vejo uma galerinha treinando, jogador, eu vejo que tem guri da base, que joga no Santos, joga no Palmeiras, eu tenho vontade de ir lá conversar, às vezes eu converso, entendeu? Não no sentido de me vangloriar, não, até porque eu vim de time pequeno, né, cara? Então, assim, justamente para não se perder, porque eu já joguei com vários amigos que chegou a pegar a seleção de base, que chegou a jogar só no time grande, quando chegou no profissional, cara, não se firmou, cara. Não se firmou. O futebol não quer dizer que você tá no São Paulo, que você vai. Entendeu? Não, não quer dizer. É claro que é meio caminho andado, com certeza. Eu preferia mil vezes eu ter começado no São Paulo do que no União Bandeirante. Mas no União Bandeirante me deu alicerce e me deu a base que eu tenho hoje. Talvez o São Paulo, se eu tivesse começado, não me daria. Então tem tudo isso, né? Então é importante. Claro que se tem um jogador que tá num clube grande, pega firme, dá valor, cara, entendeu? Porque isso também não quer dizer que ele vai jogar no time grande pelo resto da vida e que vai ser também profissional, entendeu? Então, opa, desculpa, caiu aqui. Então, assim, é complicado isso. Futebol é muito dinâmico, vamos se dizer assim. Com certeza. Concordo com você. Caio César está lembrando, grande dupla do Val e Ferron. E Matheus Sete, complementando aquilo que a gente estava em dúvida, está confirmando que o Catarinense voltou depois. Ainda vai ter a final, que vai ser entre Chapecoense e Brusque. Então, a maioria dos estaduais já acabou, né? O Catarinense começou depois, ainda vai ter a final. Então era isso mesmo, né? Como a gente pensou, começou um pouco depois, teve essa complicação, né? E voltou, depois parou de novo, enfim. Então, Ferrão, eu queria te agradecer muito pela participação. Foi muito legal ouvir sobre aquele time de 2014, ouvir sobre sua carreira, algumas opiniões suas agora no fim, muito, muito legais, muito importantes. E vou deixar você fazer suas considerações finais. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar. Agradecer, né, cara? Hoje, graças a Deus, a gente tem essa ferramenta, né, cara? Essa internet. Eu comento às vezes com a minha esposa, cara, que eu tô com a minha esposa, vai fazer 17 anos. Vai fazer não, fez 17 anos. E, pô, é da época que quando eu viajava, ela que me dava o dinheiro da estrada do lanche, né? Vamos se dizer, uma coisa que eu tenho dentro de mim. O cara chega lá em cima, o cara fala assim, pô, ó, o cara teve sorte. Cara, para você achar uma nota de R$ 100 ali na frente da sua casa que alguém perdeu, você tem que você tem que andar na rua para achar ela. Só que a pessoa, é sorte, realmente é sorte, cara. Tem um ditado tem um ditado que é assim, a vaca não dá leite, alguém tem que ir lá tirar, né? É sorte. Então, tudo bem. Então, assim, cara, eu tô com a minha esposa, vai fazer 17 anos. Eu lembro que quando eu viajava, o clube me dava o dinheiro da passagem, ela que me dava o dinheiro vamos dizer assim, de fazer o lanche, né, cara? Então, hoje eu dou valor em tudo. Agradeço a Deus por todas as oportunidades que ele me deu. E, assim, eu lembro que na nossa época, cara, era uma dificuldade para falar no telefone, tinha que raspar o cartão, era ficha. Você entendeu? E hoje a gente tem essa facilidade, cara. Cada minuto de ligação era caríssimo, né? E não, entendeu? Hoje essa facilidade, essa ferramenta aí, né? Querendo a gente falar com os torcedores, por mais às vezes que a gente não tá vendo ou que eu não conheço, mas a gente sente esse calor, esse carinho muito grande, né? E fica aqui o meu abraço a todos aí da nação rubro-negra aí, né, cara? Eu fui a um lugar onde eu fui muito bem querido, graças a Deus, eu e minha família. A gente guarda no coração com muito carinho, né? Não só o clube em si que foi muito importante, mas a cidade, né, cara?
O interior daí de Pernambuco também é muito lindo, né? A cultura. Eu costumo dizer em todo lugar que eu falo, cara, nunca joguei num lugar tão desenrolado, cara. Não saía pra cortar cabelo, não saía pra lavar carro. Você chegava no banco, você não pegava fila. Os caras pagavam, às vezes, o cheque nominal. Os caras iam lá e trocavam. Rapaz, é muito... Uma vez, cara, eu cheguei pra estacionar o carro. Aí um menino falou assim, ô tio, deixa eu tirar esse arranhado do seu carro aqui. Eu falei, cara, não tem como não, tio. Eu tô na rua aqui, tio, mas eu já trabalhei com carro já. Eu falei, não, então tira. Eu fui lá no banco lá, fazendo não sei o quê. Quando eu voltei, o cara tirou o arranhado do carro lá, não sei como, velho. Peguei, fui e dei um agradinho pra ele. Qualquer problema, né? Cara, então assim, é uma coisa que eu gostei. Eu falei, rapaz, os caras não tem ideia, não tem preguiça não. Os caras botam a mão na massa mesmo. Então assim, a gratidão primeiramente a Deus e por esse clube tão querido aí, cara, que querendo ou não, pra mim, o futebol que marca são títulos. São resultados, né? E graças a Deus eu fui feliz, ganhou, né? no mesmo ano, ganhou logo 2, né? Então assim, independente se eu renovei, se eu não renovei, vai passar 10 anos, 20 anos, tenho certeza que vai estar minha foto lá, juntamente com o grupo de 2014, que foi campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste. Creio e torço também que virão outros anos que vai conquistar Pernambucano, que vai conquistar a Copa do Nordeste. Esses também terão o seu quadro lá, terão sua história, que é o esporte. Então, muito obrigado, Ferron. Quando aparecer pelo Recife, dê um toque aí. Queria agradecer a você e a todos que participaram. Márcio Lira, Léo Nascimento, irmão Josemi, Ítalo, Márcio Carreiro, todo mundo aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, Ferron, e sucesso aí para você. Muito obrigado e obrigado a todos aí que participaram. Um abraço.